Está aberto espaço para as perguntas. Lembrando aos senhores que o tempo das perguntas, por favor, fique restrito a 1 minuto. Boa tarde, meu nome é Gelson Albuquerque, sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Deputada, muito bom a sua manifestação, eu acho que a casa está de parabéns por fazer eventos dessa natureza. Mas me parece que nós tivemos um debate, uma discussão com um grupo menor há um tempo atrás, há pouco tempo, e há uma coisa que eu não consigo mais compreender, né? A gente continua fazendo debate ainda sobre uma estrutura de receita ou de arrecadação que nunca veio, mas que a gente estima que virá. Entretanto, a inflação da saúde já está medida, é 3 vezes a inflação oficial. Bom, se a inflação desse ano será de 10%, a inflação na saúde vai ser de 30%. Quer dizer, a gente pode fazer a mágica que quiser, e nós não vamos nunca conseguir atingir isso se não fizermos uma reforma profunda federativa no Brasil. E me parece que, mais uma vez, essa pauta ela fica segregada a segundo plano quando a gente tenta fazer o debate exatamente pontual. Saúde, educação, daqui a pouco a gente discute mobilidade, etc. E as coisas concentradas como estão em Brasília não vão a lugar nenhum. Eu fui gestor em Brasília, sei como funciona aquela máquina, né, onde os municípios, das 26 certidões que tem que apresentar, 21 é do governo federal, e essas certidões nunca se encontram, ou seja, é tudo feito para não acontecer, é tudo feito para gerar exatamente o restos a pagar, ou então estrutura empenhada que depois nunca vai ser liquidada, sequer vai ser paga, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que pôr o debate da emergência da questão de saúde, mas, na minha avaliação, a emergência maior é debater uma reforma federativa no Brasil. Agora, exatamente nesse momento, foi publicado a dívida pública. É a maior dívida pública desde 1998, no mês de outubro. Ainda nós temos novembro, temos dezembro. Quer dizer, se isso se aproxima para o ano que vem, nós vamos entrar, não é um colapso na área de saúde, não. O colapso é em todos os setores, porque não vai ter dinheiro, não vai ter recurso. O governo federal foi irresponsável, fazendo suas pedaladas, os golpes, as articulações contábeis para exatamente segurar o dinheiro em Brasília. Agora, nem em Brasília mais tem dinheiro. Então, eu faço essa consideração, porque me parece que é algo que a gente vai ter que debater, sim, é a reforma federativa. Muito obrigado. Só acrescentar uma demanda que a gente queria ter colocado na proposta, no relatório final da Emenda Constitucional 01, seria, e aí a gente está trabalhando um projeto de lei, que a obrigatoriedade dos repasses serem feitos para os fundos municipais e fundos estaduais, 1/12. Por que isso é importante, gente? Porque, assim como a União, ela segura o recurso e faz o caixa dela no período que ela entende necessário, gestores estaduais e municipais sofrem com o repasse do Tesouro do Estado e do município para fazer frente aos pagamentos mensais. E, quando eu falo aqui, eu não estou falando do município A ou B ou estado A ou B, né? Eu estou fazendo a leitura nacional. Então, a gente está trabalhando um outro projeto de lei para obrigar, até o 10º dia de cada mês, que os repasses correspondentes ao que é de direito da saúde possa ser depositado nos fundos de saúde. Com isso, a saúde consegue também ter uma regularidade melhor no pagamento e nas suas programações. Porque hoje o gestor de saúde ele é o responsável. Ele é que responde, inclusive perante o Tribunal de Contas, como ordenador primário de despesa. Só que ele responde por um recurso que ele tem que implorar para o outro repassar para ele. Porque não tem nenhuma norma, nenhuma lei, né, nem na 141, nem na 86, na Emenda Constitucional, que diga qual é a data de repasse do correspondente à saúde do município, ao Fundo Municipal de Saúde e aos fundos estaduais. É comum a gente ver o repasse ser feito nos últimos meses ou no último mês daquele exercício, daquele ano. Aí, tudo ficou acumulado, empenhado, liquidado, e o pagamento tem que correr para fazer, e, enquanto isso, tu tem que ficar quebrando, muitas vezes, inclusive,
ordem cronológica. Quero também destacar que, daquilo que a gente está vendo do Orçamento da União, a gente avançou bastante aqui no Tribunal de Contas do Estado. O Estado, pelo menos dos relatórios, eu sei porque eu fui ordenadora e recebo tanto as prestações de contas aprovadas, tanto aquelas que exigem que a gente responda, porque quem foi gestor responde sim, e ele é demandado pelo período que estava no cargo a dar algumas respostas, se considera o empenhado e não se estorna o liquidado. É dívida para ser paga. Não se acumula dívida 13 bilhões de reais para pagar. Não se acumula. E esse acúmulo de dívida aqui apresentado, que a gente tem que discutir, em especial, acho que o âmbito do debate desse assunto tem que ser na Comissão do Orçamento, na Câmara Federal, a gente tem que entender o porquê que esses restos a pagar estão até hoje. Aqui tem um conjunto de prefeitos que sabem que estão com as obras prontas, estão sendo acionados pelas empreiteiras, estão há 2, 3, 4 anos para receber, porque a medição já foi confirmada e não receberam. Então, o resto a pagar, ele fica protegido por causa disso. Né? Sempre tem uma pendência. A pendência é sempre do outro que está na outra ponta. Só mais uma, Célia, para a gente poder encaminhar aqui nosso evento. Célio, aqui do Tribunal de Contas do Estado. Eu faço parte de uma comissão, e os colegas aqui estão juntos, e a gente já tinha visto esse quadro de menos repasse em 2016. Até eu fui um pouco otimista, porque eu joguei a inflação de 6,5%. E com a arrecadação até setembro, de janeiro a setembro, está um crescimento de 4,4%. O que eu proponho, deputada? É que não se vote o orçamento. Não se vote o orçamento e o Executivo tem que, obrigatoriamente, justificar o 1/12 do orçamento de 2015. Porque o orçamento de 2016 é pior. É pior, quase 7 bilhões para a saúde. Então, não tem saída para os municípios e para o Estado, né? Com o aumento de judicialização da saúde, que cada ano é mais, o Estado já está prevendo de 160 para 250 milhões de judicialização da saúde. Os municípios, se fizeram o NAT no Estado, eu faço parte também da judicialização da saúde, o comitê do CNJ, aqui em Santa Catarina, representando o tribunal, inclusive o nosso colega Maurício, a Edenice, faz parte. A gente tem visto, né, que se criar o NAT no Estado, a consequência é para o município. E o alerta que eu já faço aos prefeitos aqui e aos secretários municipais de saúde. As suas procuradorias, aquilo que o Diogo falou há pouco tempo, prepare-se as suas procuradorias. Ou se constitui junto ao NAT do Estado para se defender e jogar a responsabilidade daqueles medicamentos que não pertencem à sua lista ao Estado e à União. Então, deputada, a minha sugestão é no sentido que não se vote esse orçamento que está aí, que é o caos. Será o caos de 2016. Nós já estamos caminhando do caos, né, ao final do ano. Obrigado. Bom, agradecemos as manifestações dos participantes. Vamos dar por encerrada aqui a participação da deputada Carmen, agradecendo a sua explanação. Gostaria de pedir ao auditor substituto de conselheiro Gerson dos Santos Sica, que substituiu o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, que precisou se ausentar, para fazer a entrega do certificado de participante do evento da deputada, por gentileza. E vamos já nos encaminharmos para a terceira e última palestra desse evento,
que será proferida pelo Dr. Maurício Pessuto, que é procurador da República do Ministério Público em Santa Catarina, a quem convidamos, que irá falar sobre o tema segundo a ótica da Procuradoria da República. O Dr. Maurício Pessuto é graduado em Direito pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem especialização em Gestão do Meio Ambiente pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e especialização em Processo Civil e Novos Direitos pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. É especialista em Direito Sanitário pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é procurador da República do Ministério Público Federal em Florianópolis, Santa Catarina. Com a palavra o palestrante, logo ao final da fala dele, mais um espaço para as perguntas. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento os conselheiros Sica, em seu nome também, conselheiro Xerém, nossa deputada Carmen Zanotto. E agradeço em especial ao Tribunal de Contas, tanto pela realização do evento, que coloca em pauta com a discussão envolvendo os municípios, envolvendo o Estado, envolvendo usuários da saúde, sobre essa temática tão relevante, que precisamos cada vez mais dela nos apropriar, discutir tecnicamente, buscar soluções. E agradeço também a própria convite ao Ministério Público Federal para essa representação e para esse debate e conversa sobre essa temática. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de fazer uma menção a respeito do contexto evidente em que a gente está tratando do financiamento, é o contexto dos modelos de saúde pública e da opção constitucional, política brasileira, da sociedade brasileira, né, esteada na Constituição e nela consagrada, e o que dela se espera, porque é nesse contexto que o financiamento se insere e é por conta dele dessas escolhas que o financiamento se faz necessário. A gente pode tentar dividir ou classificar os sistemas de saúde, universalmente pensando, pelo menos 3 modalidades, é isso que a doutrina tem apontado. O primeiro deles como um sistema pautado na lógica de seguridade social, um sistema que se enquadram os sistemas nacionais de saúde, são sistemas que se caracterizam, se classificam essencialmente por trabalharem na lógica de que o Estado assume, constitucionalmente recebe a atribuição, assume o dever de garantir a saúde da população, e que a lógica dessa perspectiva de dar conta desse dever constitucionalmente afigurado é a busca de um financiamento com base, então, em recursos públicos, em tributação geral, arrecadada de uma maneira obrigatória em relação a todos os cidadãos. A perspectiva desse sistema nacional é a perspectiva de lógica universal, acolhendo a todas as pessoas independentemente de restrição, e também universal na perspectiva de serviço, na lógica de qual a quantidade e mecanismos de ações e serviços que são disponibilizados à população. É também uma lógica que parte em esses sistemas de integralidade, e essa integralidade vista não apenas na perspectiva então de atendimento em ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade, mas também de uma visão de saúde que parte não de uma perspectiva de uma saúde curativa, de uma saúde que parte de uma lógica de ausência de doença e proposição de cura, mas uma lógica de saúde que tem uma visão muito mais complexa, muito mais ampla e integral, uma visão que se pauta na promoção de saúde. Aqui a gente tem que falar essencialmente de uma temática que já se mencionou aqui, que talvez seja das mais relevantes, que são os determinantes sociais em saúde, né, o contexto em que a sociedade vive, as condições de vida da população, o processo que explica e que, a partir dele, possamos compreender, então, a natureza, as situações, o quando, o onde, o porquê, o quem, da população adoecendo, da população tendo mortalidade precoce, essas circunstâncias todas. Falamos aí, então, no Sistema Nacional de Saúde, um Sistema Nacional de Saúde que é acolhido por alguns países. Um exemplo mais típico para nós sempre é o Reino Unido, mas outros países também da Europa Central, como a Espanha, Portugal, Itália, outros países que adotam essa metodologia, então, que partem de um sistema universal integral e com base de financiamento público como responsabilidade do Estado. É nessa perspectiva, nesse paradigma, que o Brasil também se aponta, né, nessa lógica. Busca atuar nesse sentido. Paralelamente a esse modelo, nós temos o modelo do seguro-saúde, um modelo pautado, então, não na seguridade social, mas no seguro-saúde, numa perspectiva, então,
de busca de financiamento a partir de contribuições específicas que envolvem empregados e empregadores, e falamos num contexto mais reduzido, num contexto menos ampliado, num contexto de ausência de universalidade, num contexto, então, que teremos pessoas excluídas que serão atendidas de uma maneira diferenciada, de uma maneira com ausência de equidade, por uma atenção estatal residual, para políticas públicas também mais reduzidas e menores, né? A gente trabalha, então, numa lógica de financiamento distinta, uma lógica de financiamento que parte de contribuições específicas, envolvendo, então, o mercado de trabalho formal. Esse modelo o Brasil já vivenciou também. De certa forma, talvez a grande conquista social brasileira das últimas décadas tenha sido justamente a conquista do Sistema Único de Saúde, com a visão, então, de superar esse modelo na busca de um modelo que pudesse ser um modelo, então, de um Sistema Nacional de Saúde universal e integral. Uma das grandes conquistas da sociedade, que hoje a gente vê também um pouco fragilizada, a gente vê um pouco ameaçada numa lógica que também passa pela situação do desfinanciamento. E, por fim, um último modelo, o modelo residual, modelo de lógica assistencialista, que acaba sendo complementar, por exemplo, no modelo do seguro-saúde e em outros países também, uma lógica em que o Estado, então, não assume o direito à saúde como um dever amplo, completo, universal e integral, mas atende a uma camada da população que não tem condições de, por conta própria, dar conta da sua mínima necessidade de saúde. Então, uma lógica realmente assistencialista, né? O Estado assume esse dever, uma lógica de um pacote de serviços reduzidos, mínimos, para que se garanta pelo menos alguma coisa de saúde, né? Algo que está realmente na contramão de uma lógica universal, de uma lógica integral, de um sistema universal de saúde. Nessa perspectiva, então, dos modelos de saúde, a gente vai ter, já passando para o ponto 2, como é que se dá essa comparação no ambiente internacional acerca dos gastos com saúde relativos aos modelos assistenciais. Quando a gente pensa em países que, assim como o Brasil, também optaram, né, nos quais o Brasil se espelha, inclusive, optaram por modelos de lógica de seguridade social, modelos de sistemas nacionais de saúde que buscam a universalização e a integralidade de atendimento, a gente vai ter dados que nos chamam a atenção. Por exemplo, a gente traz dados aqui apresentados pela professora Eleonor Conil, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela integra o Observatório Ibero-Americano da Política e Sistemas de Saúde, e ela aponta, por exemplo, em relação ao Canadá, que adota esse modelo de saúde universal, então, um gasto per capita por ano em dólares, no montante de 4.350. O percentual do PIB que isso representa no quantitativo populacional, então, de 10,2%, e também o percentual que desses gastos com saúde são gastos com ações e serviços públicos de saúde, né, no diferenciamento. A gente vai ter, na questão do Canadá, 70% aproximadamente dos gastos com ações e serviços públicos de saúde. No caso do Reino Unido, em dólares per capita ano, 13.200. O PIB, o percentual do PIB, 8,5%. E gastos desse montante, o que é gasto com saúde pública, 86,6%, quer dizer, bastante alto com gastos públicos de saúde. A Espanha, gasto per capita de 2.900, quase 3.000 dólares. Percentual do PIB 7,6%, e desse montante de gastos que são públicos, com saúde pública, 71%. Vejam que a gente pode, a partir disso, identificar que, de uma maneira geral, o CONAS, o CONASENS também tem apontado nesse sentido, o montante geral médio do PIB que se dedica à saúde pública tem gerado em torno de 8%, e a gente tem verificado nesses países também uma grande concentração do gasto com saúde na saúde pública, algo que nos chama a atenção para esse tipo de modelo sanitário, esse tipo de modelo de saúde, a concentração efetiva dos gastos com saúde pública pelo Estado. Comparativamente, o Brasil, quando se leva em consideração os gastos públicos, o gasto do Estado, então envolvendo a União, os estados e os municípios, na lógica do SUS, teremos um gasto per capita ano de R$ 1.063, dados do CONASEMS para 2015. Enquanto que o mesmo CONASEMS aponta, na mesma oportunidade, que os gastos com planos privados de saúde implicam em 2.818 per capita ano. Quer dizer, um montante significativamente superior para uma parcela populacional muito mais reduzida. Claro que quando falamos em Sistema Único de Saúde, falamos em cobertura de
cobertura universal de 200 milhões de brasileiros, e quando falamos em planos privados, num montante muito menos significativo, né, algo que tem se estimado em torno de 30 milhões. Então, isso já nos dá um dimensionamento, né, da escolha política do Brasil por um sistema nacional de saúde universal e integral, e nos dá também um dimensionamento de como o Estado tem se pautado a partir dessa escolha. Isso é importante a gente ter em mente, porque quando se pensa num aspecto, numa lógica de judicialização, quer dizer, de trazer-se algumas enfrentamento de alguns questionamentos, de alguns argumentos na lógica judicial, um dos argumentos que se costuma utilizar na defesa, né, por parte da União, dos Estados, enfim, quem esteja como réu, na lógica da judicialização da saúde, em alguns momentos se aponta a questão de, bom, até que ponto o judiciário pode interferir em políticas públicas. Nesse caso, nós estamos tratando de um aspecto significativamente diferente. Vejam que, apesar de sutil, essa diferença ela é significativa. Nós não estamos falando de uma nova decisão política, estamos falando na implementação de uma decisão política já adotada e consagrada, talvez, no nosso documento político mais importante, que é a Constituição da República, né, de 88. Nós temos ali uma posição política assumida e agora é questão de implementar-se essa posição política já adotada. Nessa perspectiva é que parece que o judiciário tem, sim, toda a legitimidade, a atuação, cumpre seu dever constitucional, inclusive a sua razão de ser, em agir nessa lógica, né, em termos de fazer com que essa decisão política seja, de fato, implementada. Um terceiro ponto de abordagem é sobre o regime constitucional do gasto mínimo federal em saúde. Bom, a gente passa agora, a partir de 2016, como já foi bastante referido, por uma mudança muito radical nessa lógica, então, da metodologia, né, do regime constitucional do gasto federal com saúde pública. A gente transita, então, do que vinha se aplicando a partir da emenda constitucional número 29 de 2000, que estabelecia, então, no texto do artigo 198 da Constituição, e que só em 2012, como bem colocou a doutora Hélida, se conseguiu, com a Lei Complementar 141, a efetiva regulamentação, mas notem, né, a regulamentação... Para que funciona a regulamentação acerca de normas constitucionais? Se diz que algumas normas constitucionais elas têm aplicabilidade por si só, elas são auto-aplicáveis, né? Elas geram efeitos a partir delas mesmas, elas não dependem de uma regulamentação infralegal, e outras normas elas já dependem de uma regulamentação infralegal que venha estabelecer os limites estabelecidos na Constituição. E outras normas constitucionais ainda elas apresentam algumas diretrizes, algumas linhas de atuação que devem pautar o posicionamento político do administrador na sua atuação futura. No que diz respeito aos gastos com saúde pública e o limite mínimo de gastos, seja por União, por estados e municípios, o texto constitucional, consagrado já desde a emenda constitucional 29, ele por si só já estabelecia quais eram esses patamares, quer dizer, o montante mínimo já estava lá muito bem claro e definido. Para que se tomasse ciência desse percentual, por exemplo, não haveria necessidade de uma regulamentação. Claro que para outras circunstâncias a regulamentação era importante. Agora, não quer dizer que a ausência de lei complementar implicava na falta de uma obrigatoriedade pública na aplicação desses recursos. Esse é um argumento importante, é um elemento muito significativo quando a gente enfrenta, por exemplo, a referência que a doutora Hélida colocava sobre esses restos a pagar pré-lei complementar 141, em que existe uma menção política, então, da administração em entender que esses restos estariam sendo cancelados, havendo uma desnecessidade de compensação, que se abordará na sequência. Quer dizer, essa obrigatoriedade não decorre da Lei Complementar 141, ela decorre muito antes da própria Constituição Federal, que, desde a emenda constitucional 29, portanto, desde o ano de 2000, já estabelecia esses patamares, quer dizer, a necessidade de compensação já existe desde antes, né? A lei complementar, nesse campo, não inova. Na lógica do que se apontava na emenda constitucional 29, todos muito bem sabem, né, se garantia a aplicação dos valores equivalentes ao exercício anterior, corrigido, acrescido pela variação nominal do PIB. O entendimento corrente era de que a gente não teria uma circunstância de variação, em caso de variação negativa do PIB, uma redução do montante aplicado em saúde pública pela União no que diz respeito ao piso mínimo. Em 2014, por conta dessa regra, o orçamento
previsto no que diz respeito à saúde pública pelo Ministério da Saúde, então a aplicação da emenda constitucional 29 implicou então no orçamento de 91,9 bilhões de reais. E em 2015, 98 bilhões. Como também já se apontou na apresentação anterior, e vocês vão ver que alguns pontos aqui que a gente vai fazer referência, eles vão acabar repetindo algumas temáticas que a doutora Hélida apresentava. Isso significa, em primeiro lugar, o fato de que a argumentação que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e especialmente a doutora Hélida tem trazido, é uma argumentação realmente bastante consistente e que tem nos despertado, nos provocado para algumas considerações a respeito do entendimento do financiamento da saúde, mas também a articulação então institucional a respeito desses argumentos dessa temática. Como então se mencionava, né, pré-emenda constitucional 29, na vigência logo na Constituição de 88, então com o texto original, ao se referir no artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de que a vinculação para financiamento da saúde se referia a 30%, nós estaríamos num patamar ali, caso mantido aquele 30% do orçamento da Seguridade Social, em algo em torno de 240 bilhões de reais, né, muito significativo em relação à comparação com o orçamento do Ministério da Saúde para 2015, 98 para 240 bilhões. Também se refere que esses 240 bilhões se aproximariam do que outros países, né, como a gente viu anteriormente, aplicam em percentual do PIB e que adotam sistemas nacionais de saúde universais e integrais. Bom, com a emenda constitucional 86, e esse é o nosso novo paradigma constitucional, a vigir a partir do ano que vem, o artigo 198 sofre uma alteração e se passa a adotar uma nova matriz, então um novo modelo de financiamento. Esse novo modelo de financiamento ele tem como consideração a receita corrente líquida da União no respectivo exercício. E é interessante dizer que essa alteração legislativa constitucional ela vem num momento e num cenário de encolhimento econômico. Quer dizer, por longa data, né, desde da emenda constitucional 29, logo na sequência, vem se discutindo muito na sociedade a respeito do novo paradigma de financiamento público em saúde para o SUS. E vinha se pautando justamente num cenário de crescimento econômico, de ampliação de arrecadação de receita, como foi bem colocado, inclusive com gráficos apontados aqui na nossa apresentação da doutora Hélida. Durante esse momento, não se conseguiu avançar em termos de alteração. Essa alteração vem justamente agora no momento de decréscimo, de enxugamento, né, em que, a partir de agora, sim, a previsão orçamentária a disponibilidade orçamentária para gastos da União com saúde pública passa agora a ser flutuante em relação à evolução econômica e à arrecadação, o que até então nós não tínhamos em relação a isso no cenário positivo. Agora passamos a ter no cenário negativo. Isso é significativo. E, como também foi bem pontuado, né, se estabelece como um patamar de receita corrente líquida o montante de 15%, mas a ser alcançado escalonadamente, um quinto, por 5 anos, até que 15% se alcance apenas lá no ano de 2020. Isso, de certa forma, é uma resposta política, constitucional, que frustra uma mobilização social, que se organizou em torno de um programa, de um projeto de saúde pública, que vem lá desde da lógica da reforma sanitária, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que previa a necessidade de um novo rumo para a saúde, numa lógica de um modelo de seguridade social, que frustra uma ideia do que foi concebido na Constituição de 88, quando estabelece então a saúde pública como um dever do Estado de garantir essas ações integrais de saúde, né, para a população, ações de serviços integrais de saúde de promoção, prevenção e assistência. E frustra também um movimento mais recente, que foi mencionado já também, que é o Saúde Mais 10, que preconizava, então, esses 10% sobre a receita corrente não líquida, mas bruta da União. E hoje se sabe que a transição da receita corrente bruta para líquida daria algo em torno de 19%, né, um patamar mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, os 15% estão bastante significativos, esses 4%, né, de 15% para 19%, são bastante significativos em termos do montante geral de orçamento. Essa talvez seja uma perda inclusive de um reclamo público social. Significativo mencionar também, embora já tenha sido dito, de que nesse patamar de piso
constitucional estabelecido pela Emenda Constitucional 86, para além de mudança do regime, e para além, então, dessa expectativa agora de flutuação de acordo com a movimentação econômica, com o desenvolvimento econômico, com a arrecadação, especialmente, a gente vai ter uma mudança também de outros paradigmas que tinham sido conquistados e que agora, sem que sequer chegassem a produzir efeitos, se percam, né? Um deles é um caso em que, inclusive, a deputada Carmen Zanotto se envolveu diretamente nessa conquista, né, que foi a questão dos 25% das receitas arrecadadas com o pré-sal, que se imaginava, né, a sociedade tinha já essa expectativa, até que foi até uma resposta, vocês devem lembrar disso, uma resposta às manifestações das ruas de 2013, né, que traziam então a necessidade de mais recursos para a saúde, uma saúde que se falava, e aí também me permito uma linguagem coloquial, mas uma saúde padrão FIFA, né, se buscava justamente essa perspectiva, e se conseguiu, então, canalizar o que se imaginava que seria um acréscimo sobre o piso, né, quer dizer, um dinheiro novo, um dinheiro a mais, uma ampliação de financiamento. O que agora, com a Emenda Constitucional 86, sem que sequer se conseguisse produzir efeitos concretos dessa conquista social, ela simplesmente desaparece, né, e passa a integrar, passa a compor esse piso mínimo constitucional. E, junto com essa medida, também passa a compor o mesmo piso constitucional, esse patamar de, quando falamos em 15% de receitas correntes brutas, o 0,6%, na lógica desses 15%, referentes a, então, emendas parlamentares de execução impositiva. E, no que diz respeito às emendas parlamentares, penso que seja interessante a gente pontuar também a relevância de que as emendas parlamentares elas estão desvinculadas de uma lógica de construção de planejamento de saúde, elas estão desvinculadas dos planos de saúde, dos planos municipais, estaduais e nacional de saúde, e elas dependem mais, então, de uma compreensão até individual do parlamentar, que pode ser mais ou menos adequada conforme até a compreensão, né, da importância da aplicação desse recurso. Quer dizer, é uma parcela desse piso mínimo da União, que não é pouco significativo, que se desvincula das ferramentas de controle e quebra um pouco, desarranja aquela construção já difícil de planejamento dos gastos sanitários. Bom, os dados do Conselho Nacional de Saúde referem que, como estimativa de perda para 2016, com a implementação da Emenda Constitucional 86, na lógica da previsão de arrecadação para esse mesmo ano, remontariam, já foram apresentados aqui, né, para confirmar, algo em torno da ordem de 9 bilhões de reais, quando comparado a 2015. Valendo lembrar da importância do que diz isso no que toca aos repasses aos estados e aos municípios, já que desse montante do orçamento do Ministério da Saúde, cerca de 2/3 se referem a essa finalidade, né? Então, estados e municípios tendem a sofrer, sim, com esse impacto. A doutora Hélida mencionava que, da própria fala do atual ministro da Saúde, né, doutor Castro, 7,5 milhões, então, bilhões de redução no orçamentário. O Conselho Nacional estima um pouco mais, 9 bilhões. Dados do COSEMES apontam, a gente não pode simplesmente pensar nessa circunstância de 2016 sem lembrar a situação já precária em que a saúde se encontra no que diz respeito ao financiamento. Dados do próprio do CONASEMES, 2015, referem que para 2015, a insuficiência orçamentária, então, para ações e serviços públicos de saúde, na ordem de 5,8 bilhões. E ficou errado ali, na verdade, seria 2016, né? Acrescentando, então, essa falta que nós teremos a partir da mudança, o déficit passaria, então, para 16,8 bilhões de reais. Para deixar a situação ainda um pouco mais complexa no que diz respeito ao campo da segurança jurídica, ou então, do seu revés, da insegurança jurídica, a inexistência de previsão nessa emenda constitucional de uma norma, de algo que tivesse amarrado em relação ao novo paradigma, ao novo modelo de financiamento, então, federal, que tivesse amarrado os restos a pagar dos exercícios anteriores. Pode parecer lógico que esses restos a pagar devam ser perpetuados, devem ser mantidos e quitados na nova vigência. Parece mais ou menos lógico isso, numa visão até contábil e matemática do financiamento, mas isso não é assim tão simples, né? Tanto não é tão simples que, como se viu, né, a intenção administrativa de se afastar a compensação dos restos a pagar cancelados
pré-Lei Complementar 141, quer dizer, é mais um momento, mais um degrau de insegurança, mais um espaço de insegurança jurídica aí que se aponta em relação também a esse montante de restos a pagar não quitados no patamar de um novo modelo de financiamento federal de saúde pública. O quarto ponto para ser abordado, esse aqui, a doutora Hélida já amplamente tratou, né, e tratou com bastante clareza para nós, talvez seja o ponto só de tentar brevemente repeti-lo para que a gente possa até fixá-lo, porque são argumentos bastante jurídicos, bastante técnicos e que em cima deles a gente começa a conseguir perceber um pouco dessas dificuldades então do financiamento. O primeiro deles é um cenário então de risco de desfinanciamento, evidente pela redução nominal da previsão da dotação orçamentária da União para gastos com ações e serviços públicos de saúde, como se mencionou. E nessa perspectiva, então, dessa possibilidade de uma redução, o que se coloca como argumentação jurídica face, então, a um orçamento de 2016 com valores proporcionalmente menores do que para 2015, num cenário de ampliação de demanda face ao SUS, o primeiro argumento jurídico que se coloca é justamente o princípio da proibição do retrocesso social. Princípio da proibição do retrocesso social. O que significa isso? Significa que, quando a Constituição estabelece, e quando o ordenamento jurídico estabelece, mas a Constituição em especial, algumas diretrizes, que era justamente o que falávamos antes, quer dizer, estabelece como diretriz que haja um sistema nacional de saúde, que esse sistema garanta à população o direito à saúde de uma maneira universal e integral, prevê a possibilidade, então, a necessidade de um financiamento para dar conta dessa solução política, dessa decisão política já consolidada, e que os avanços que se estabeleceu, evidentemente que, quando se fala aqui em prestações públicas que envolvam recursos, a Constituição não consegue estabelecer a implementação efetiva 100% da política inicialmente. Mas ela consegue estabelecer que essa política se inicie e que ela avance com o rumo crescente. E esse avanço com o rumo crescente, numa lógica de responsabilidade pública, de implementação de políticas e de cumprimento de políticas, ela é inadequada, ela não é compatível com o retrocesso, com o retorno, com a diminuição da política social já implementada. E é justamente isso que aponta, então, um desfinanciamento nominal do SUS aponta um indicativo de que a gente está retrocedendo em avanços sociais importantes que já vinham sendo implementados, avanços esses que eram diretrizes constitucionais, ordenamentos constitucionais. Para junto disso, se menciona o artigo 194, parágrafo único, inciso 4 da Constituição, que estabelece, não sei se dá para ler ali no texto, que estabelece especificamente a irredutibilidade do valor dos benefícios, que a doutora Hélida já mencionou. E a gente recorre também ao artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar 141, que estabelece especificamente que, num cenário de variação negativa nominal do PIB, não haveria uma redução do montante mínimo a ser aplicado pela União. Esse dispositivo, inclusive, tem relação justamente com a proibição do retrocesso social. Embora a garantia legislativa seja implementada na Lei Complementar 141, já era a interpretação que se fazia da própria Constituição, da força constitucional. Junto com o princípio da proibição do retrocesso social, a gente agrega um outro princípio de natureza jurídica que chama princípio da proteção integral e suficiente. Integral e suficiente. Quando se estabelece, então, um sistema nacional de saúde que, por decisão política e constitucionalmente consagrada, busca atender a universalidade de pessoas com integralidade de atendimento na lógica de promoção, prevenção e assistência, evidentemente que a dotação, que o financiamento precisa ser compatível com essa decisão política. Caso contrário, se está dando descumprimento à Constituição, em especial quando há uma redução do montante de recursos colocados à disposição. O segundo argumento, o primeiro argumento, a lógica do desfinanciamento nominal pela uma variação do orçamento de 2016 menor do que ocorria em 2015, e a fragilidade jurídica desse contexto. O segundo argumento trata, talvez seja um dos elementos mais importantes aqui na lógica de manobras contábeis, né? A inclusão desses programas federais que se encontram contidos dentre os gastos mínimos da União,
com as ações e serviços públicos de saúde, na lógica do que estabelece o artigo 198 da Constituição, no rol de despesas obrigatórias sujeitas à programação financeira, se criando uma classificação de despesas obrigatórias constitucionalmente asseguradas que a legislação não estabelecia, né? Quer dizer, se cria um patamar de despesas obrigatórias, mas que talvez não sejam tão obrigatórias para aquele momento, ou se pode contingenciar. É justamente esse tipo de argumento que permite, então, o contingenciamento de despesas que são obrigatórias e constitucionalmente estabelecidas, e isso quebra a lógica jurídica que justificou a criação dessa compulsoriedade de despesa. A lógica aqui que se tem falado muito hoje na perspectiva de discussão de flexibilização orçamentária, num poder administrativo de execução do financiamento que possa ser ou vinculado ou discricionário, que alguns gastos tenham que ser vinculados em razão da garantia do direito a que esses recursos pretendem dar cumprimento, ou pretendem dar garantia. Quando se trabalha numa lógica de desvinculação, se carrega esse tipo de gasto para a perspectiva discricionária e, pelo menos por um tempo, se permite a não efetivação, a não implementação, a não liquidação, o pagamento dessas previsões orçamentárias. Então, quer dizer, perde o sentido a garantia constitucional que se estabeleceu desde a Emenda Constitucional 29, que também na Emenda Constitucional 86 também aponta como um mínimo de gastos, perde-se a razão de ser desse mínimo de gastos, quando ele deixa de ser implementado. É importante lembrar nesse contexto, então, dessa classificação de receitas como receitas obrigatórias sujeitas à programação financeira, que o artigo 8º, por que ela surge, né? De onde ela sai essa compreensão? O artigo 8º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei do ano de 2000, ela estabelece que, como um dever do Poder Executivo, estabelecer essa programação financeira e o cronograma de execução fiscal. Diz lá o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal que até em 30 dias após a publicação dos orçamentos, permitam a leitura, nos termos de que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto da linha número tal do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. A questão é, quer dizer, essa programação tem que de fato acontecer. A questão é a inclusão dentro dessa programação de receita, de despesas que são constitucional ou legalmente obrigatórias. Vejam que essa perspectiva de impossibilidade de restrição de gastos e despesas obrigatórias com saúde, para além do que estabelece a Constituição, para além do que estabelece a própria lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela encontra uma previsão específica tanto na Lei Complementar 141, que é a lei que regulamenta então a emenda Constitucional 29, quanto na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam o que diz os textos, que estabelecem os textos legais. Que o artigo 28 da Lei Complementar 141, então, ela estabelece que os gastos mínimos a que se referem tanto a União, quanto estados, quanto municípios, eles não podem ser sujeitos à restrição de pagamento. Assim como também estabelece, né, que as receitas obrigatórias não podem ser no artigo 9º da Lei Complementar 101. Então, vejam do artigo 9º da Lei Complementar 101. Se verificado no final do bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes, Ministério Público, promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e de movimentação financeira. Limitação de empenho e de movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porém, o parágrafo 2º estabelece a restrição da restrição. Não serão objeto de limitação de despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, etc. Quer dizer, bem na lógica do que colocava a doutora Hélida, né, se tenta criar uma classificação que coloca num paradigma, num patamar, despesas obrigatórias, como, por exemplo, as que são do serviço da dívida em relação a outras, como são as despesas com saúde. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também aponta nesse sentido, né? Vamos passar isso adiante, que a doutora Hélida já colocava. E nós temos, paralelamente a essa previsão legislativa, então, de duas leis complementares, a 141 e a 101, paralelamente à Constituição,
O decreto que vem, então, implementar os mecanismos para a programação e orçamentação financeira do ente, que é o Decreto 8.456 de 2015, e que estabelece justamente nesse anexo 7 despesas que são obrigatórias, mas sujeitas à programação financeira. A Hélida até chegou a fazer leitura de quais são essas rubricas, né? Elas estão apontadas ali novamente. Algumas chamam muito a atenção, né? Algumas, inclusive, no que diz respeito a aspecto de vacinas, a própria questão da atenção primária em saúde acaba sendo colocada nesse patamar. A média e alta complexidade, como todos vocês já sabem. Evidentemente que esse anexo 7 não se refere apenas a ações de saúde, os que estão pontuadas aqui que foram selecionadas por se tratarem dessa temática de saúde. Como a Hélida já leu, vou passar isso adiante, então. A questão que se põe jurídica aqui é uma questão, primeiro, em termos de hierarquia de normas. Tratamos de um decreto. O decreto é uma norma infralegal, evidentemente. Aliás, essa é uma situação bastante curiosa, né? A gente já tem consagrado no ordenamento jurídico, no entendimento jurisprudencial, que os decretos que cumprem um papel de regulamentar a lei, ou seja, eles estabelecem em minúcias como é que aquela implementação prevista numa lei, que é uma peça formal e oriunda do Poder Legislativo, como é que aquela medida vai se implementar, ela tem como papel simplesmente esse, né, regulamentar, mas ela tem como limites o texto da própria lei e as diretrizes da própria lei, quer dizer, ela não pode exceder ou estabelecer restrições não previstas na legislação. Vejam que quando se estabelece, por exemplo, na lógica da judicialização da saúde, que a judicialização ela não pode interferir em políticas públicas sobre determinados paradigmas, né, no que diz respeito à interferência de um poder sobre o outro, a mesma situação acontece no que diz respeito ao decreto. O decreto ele é de origem, ele é expedido pelo chefe do executivo, e se ele extrapola o patamar da lei, ou os limites da lei que ele pretende regulamentar, ele também está interferindo no que diz respeito à separação de poderes, né? É algo que tem essa mesma perspectiva, então, de, primeiro, ausência de uma legitimidade, e, segundo, um conflito entre poderes. Importante dizer também que esse contingenciamento, então, é o que permite a ausência ou a suspensão de repasses sem uma garantia de data futura para transferências para os estados e municípios no que diz respeito às transferências fundo a fundo. Também trago a referência ali a acordos do Tribunal de Contas da União, que os números 1813 e 1574 de 2005 faziam referência a essa impossibilidade de restrição de pagamento feito por mecanismo de decreto não previsto na legislação. Mais uma vez descumprido, então. O terceiro argumento técnico, então, que se trouxe aqui foi justamente, então, a questão de fazer caixa para superávit primário, né? Ou seja, quando existe a disponibilidade financeira, essa disponibilidade financeira ela não é levada a cabo em termos de execução do orçamento, e ela é mantida em Fundo Nacional de Saúde restrita, sem repasse fundo a fundo aos estados e municípios, enquanto que a previsão ela é repassada para anos seguintes como restos a pagar, e esse recurso é retirado do Fundo Nacional de Saúde para ser utilizado como criação de superávit primário, e agora para a redução do déficit, né, da União. O que se estabelece em relação a isso é, evidentemente, que a gente pode partir aqui até de uma compreensão contábil ou até mesmo matemática. Não é possível que se contabilizem os gastos não liquidados ou pagos, mas lançados para anos seguintes como restos a pagar para fins de contabilização daquele ano, se esse mesmo montante, se essa mesma disponibilidade como fluxo de caixa também for utilizado por uma outra finalidade, que é formar superávit primário. Quer dizer, o mesmo recurso não pode ter duas finalidades específicas. Afinal de contas, se tratamos aqui de restos a pagar com disponibilidade do recurso física em caixa para utilização em exercícios seguintes, esse recurso ele não está livre para utilização discricionária, ele está vinculado a um gasto. Quer dizer, ou esse recurso conta para A ou conta para B, né? Como a doutora Hélida mencionou, não é possível que nós apliquemos para uma circunstância regime de caixa e para outra circunstância regime de competência. Quer dizer, regime de competência para cômputo e cálculo do gasto do mínimo constitucional da União
E, por outro lado, o regime de caixa pela disponibilidade daquele recurso nos caixas da União para fins de cômputo do superávit primário. Não faz sentido, isso seria uma circunstância até de bis in idem, né? Ou até de uma manobra contábil mesmo, né? Então, ou serve para uma finalidade ou serve para outra. É importante dizer que os artigos 24 e 25 da Lei Complementar 141, eles permitem, evidentemente, a formação no cômputo do mínimo de despesa da União, o cálculo tanto das despesas que foram, veja no artigo 24, né, tanto das despesas que foram liquidadas e pagas naquele exercício, por evidente, e também no inciso 2º, as despesas que foram empenhadas e não liquidadas e inscritas como restos a pagar até o limite da disponibilidade, mas vejam, até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidados no Fundo de Saúde. Quer dizer, ele permite a utilização dessa ferramenta, desde que esses recursos sejam efetivamente implementados como gastos, como restos a pagar, ou em caso de cancelamento, ou mesmo de prescrição desses restos a pagar, haja uma devida compensação matemática desses recursos destinados também para ações e serviços públicos de saúde. Quer dizer, se esse dinheiro já foi contabilizado no exercício passado para fins de cômputo do mínimo, ele já então está vinculado com saúde, seja para a implementação dos restos a pagar, para o pagamento efetivo, ou seja, então, para seu cancelamento e reversão para utilização na mesma finalidade de mesma natureza. E atentem, evidentemente que eventual cancelamento ou prescrição que implique, então, na compensação, esse montante não é um montante novo, é um montante velho, é um montante que já contou no passado e ele não interfere ao patamar mínimo, ao piso de gasto da União no próximo exercício. O artigo 25, aliás, é bastante claro nesse sentido, né? Estabelece que, nos exercícios em que se apurar que não tenha havido a aplicação do recurso mínimo constitucional, essa diferença deve somar-se ao mínimo constitucional dos exercícios seguintes. Ela não integra, né? Só computa uma vez, evidente. Parece uma questão até bastante simples, contabilmente falando. Então, a lógica desses 4 argumentos que a doutora Hélida bem mencionou, por isso que quis passar bastante rápido sobre eles, né? E o 5º ponto, então, que a gente poderia tratar, até na lógica do que o professor Gelson mencionava, não sei se ele ainda está, acho que já saiu, né? Na lógica do descompasso federativo. Essa questão do descompasso federativo é algo que também nos chama a atenção, bastante significativo. Nós temos 2 patamares, né? 2 aspectos, 2 realidades jurídicas que se cruzam nesse contexto e que nos revelam uma situação que aponta para um cenário de crise. A primeira é a questão da participação arrecadatória da União no contexto interfederativo, a concentração federal de tributos. Quando a gente pensa num patamar de arrecadação de 88 e vai reconstruir isso agora em 2015, o que se percebe é que, em primeiro o que se percebe é uma ampliação da arrecadação da União a partir de, primeiro, a capacidade ou a legitimidade constitucional de estabelecimento de novos tributos, criação de novos tributos que não estejam elencados na Constituição, quer dizer, estabelecimento de novas fontes primárias de arrecadação de receita, ela é uma exclusividade prevista, salvo raras exceções, muito específicas e com destinação vinculada, para a União. Seja no que diz respeito à criação de contribuições sociais, nós temos aí a previsão no artigo 149 da Constituição, seja para a criação de impostos, né, não típicos, não elencados dentre aqueles previstos na Constituição. Temos aí o artigo 154, inciso 1º da Constituição. Saliente-se também que, em podendo criar contribuições e podendo criar impostos, né, qual que é a diferença essencial entre contribuições e impostos para o que a gente pretende aqui na lógica do financiamento? Bom, as contribuições, elas são destinadas para uma finalidade específica. A sua arrecadação já tem um fim. Ela não integra uma lógica de disponibilidade discricionária do gasto do administrador, enquanto que os impostos se caracterizam justamente por isso, por essa então composição do caixa único na perspectiva de utilização para a finalidade que entender adequada na lógica da discricionariedade o administrador. Evidentemente que dentro da lógica de legalidade e moralidade.
Evidentemente que a criação de novos tributos no perfil de contribuição, isso impacta, então, na lógica de que, para essas contribuições, salvo expressa previsão normativa, inexiste uma perspectiva de repartição de receita com os outros entes federativos, enquanto essa situação haveria com os impostos na lógica do que está dividido na Constituição. Quer dizer, a criação de novas contribuições pode implicar, então, em novos recursos que sejam recebidos pela União e não repassados, não divididos com os estados e municípios. Então, essa é uma possibilidade de concentração arrecadatória da União. Um segundo patamar que a gente tem que levar em consideração nessa lógica, então, de desequilíbrio interfederativo no financiamento da saúde, diz justamente com a ampliação do gasto dos municípios, com a manutenção dos gastos estaduais e com a proporcional redução da importância do papel da União no financiamento das ações de saúde públicas de saúde. Vejam que, ao longo do tempo, a lógica prevista na Constituição para correção do patamar de financiamento mínimo da União, como se mencionou anteriormente na lógica da Emenda Constitucional 29, ela se pautava, então, em garantir o gasto do exercício anterior com a variação do PIB. Enquanto que dos estados e municípios, essa variação estava relacionada à arrecadação de tributos e de repasses constitucionais recebidos, quer dizer, um acréscimo muito maior. Num cenário de crescimento econômico, de aumento de arrecadação, isso significa para os estados, evidentemente, também uma ampliação de arrecadação, mas um aumento do repasse de recursos, o que não significou, nesse mesmo período, nessa mesma janela de oportunidade, uma ampliação de financiamento federal, uma ampliação de financiamento da União. Perdeu-se a oportunidade, então, de criar-se uma ampliação do financiamento da União. Bom, se o gasto da União não cresceu, se o gasto em alguns momentos, como também já foi colocado, inclusive, difere-se para momentos posteriores, que efetivamente acabam não se realizando, como a questão dos restos a pagar, que nesse cenário, nesse contexto, alguém está pagando essa conta, essa ampliação de conta. A gente está falando aqui de um cenário inflacionário, a gente está falando aqui de um cenário inflacionário que para a saúde é diferenciado, como também já se mencionou aqui. Está se falando de uma mudança no perfil epidemiológico, uma transição no perfil epidemiológico populacional com o envelhecimento da população. Está se falando de uma sobrecarga de demanda de saúde por conta, inclusive, do aumento do acometimento de doenças crônicas e não transmissíveis. Quer dizer, doenças que elas sobrecarregam e exigem mais dos serviços públicos de saúde, inclusive em termos de custo. E para onde vai? Estamos falando de judicialização. Para onde vai, então, esse financiamento? É nesse sentido que se enxerga, então, a ampliação de sobrecarga sobre os orçamentos municipais, que, como também já se mencionou aqui, dados do CONASEMES 2015 apontam média nacional de 23% no que diz respeito ao comprometimento orçamentário dos municípios com ações de serviços públicos de saúde. Alguns locais e alguns municípios expressivamente maior do que isso, inclusive aqui em Santa Catarina. Enquanto a isso, os dados estão disponíveis no CIOPS, a gente consegue perceber que os estados se mantêm muito próximo, ou às vezes não alcançando o mínimo constitucional dos 12%. Também dados aí do CONAS apontam, então, isso também já foi apresentado, mas apontam no ano de 1993 que a participação, o percentual de gastos públicos de saúde que eram da União, no total de gastos com o SUS, eram de 72%, enquanto que em 2013, 20 anos depois, de 72% cai para 42,9%, 43%. Quer dizer, proporcionalmente uma redução muito significativa, perante, inclusive, ao avanço do comprometimento orçamentário dos municípios. Queria fazer referência àquilo que o professor Gelson mencionava, da existência aqui em Santa Catarina e Florianópolis de uma iniciativa, de um grupo que busca justamente estudar um pouco a questão, a lógica do financiamento na perspectiva de buscar encontrar soluções, né? E nessa perspectiva que eu tinha, inclusive, ficado responsável para colocar para a deputada Carmen Zanotto, mas que depois a gente pode colocar em outros momentos, mas fica para registro também do evento, né? Em primeiro lugar, um aspecto que ela mesma já mencionou, então a gente já se sentiria
contemplado nesse contexto, que era justamente a garantia dos repasses pelo 1/12, né, pelo duodécimo garantido, então, mês a mês, dos repasses da União para estados e municípios, na perspectiva, então, de que tratamos de gastos que são correntes, de disponibilidade que é necessária com continuidade para os municípios em razão da concentração arrecadatória. Ela muito bem já expôs a esse respeito das dificuldades que se carrega para o sistema quando esses repasses eles são repasses descontínuos e mais ainda quando eles não acontecem. Quer dizer, existe hoje uma menção do CONASEMES, né, que a gente já também tratou no evento de hoje, desse contingenciamento de repasses federais para estados e para municípios, que implica, por exemplo, no contingenciamento de 50% do teto MAC, e está prometido que isso vai ser repassado em 2016, só que em 2016 também tem os gastos de 2016. Quer dizer, o que se consegue perceber é que, para além do orçamento, como uma peça jurídico formal, como uma peça de base legal, como uma peça que organiza a despesa em razão da receita pública, a gente passa a ter um cenário informal em que um orçamento paralelo, não regulado, mas que se estabelece a sorte de circunstâncias que já aconteceram de 2014 para 2015, agora de 2015 para 2016 se amplia, e que o cenário aponta que de 2016 para 2017 ainda se ampliaria mais, né? Quer dizer, começa a surgir circunstâncias que nos colocam em xeque, inclusive, a credibilidade da peça orçamentária. Isso não pode mais ser admitido. Nessa mesma lógica é que se estabelece, por exemplo, um dos argumentos que antes se apontava, né, que era o estabelecimento de despesas obrigatórias por ordem constitucional da União, sujeitas à programação financeira. Quer dizer, está justamente nessa mesma perspectiva, que se isso está pactuado, e de fato está, se o sistema é único de saúde, e o sistema único de saúde depende de uma pactuação, e a regularidade dos serviços depende do cumprimento dessa pactuação, não faz sentido sujeitá-la, então, à programação financeira da União. Ela tem que seguir um regime próprio e garantido. Nós também tínhamos pensado num outro aspecto, uma iniciativa que já existe em relação à educação, em relação aos gastos que também são constitucionalmente garantidos, ou despesas obrigatórias da União em relação à educação, a ressalva em relação à desvinculação das receitas da União, da DRU, que também se buscar essa proposição, nessa mesma perspectiva já juridicamente construída, no que toca à saúde. E ainda uma terceira, que a gente traz para a discussão aqui, na lógica do que já se discutiu anteriormente, na perspectiva do impacto que a judicialização também gera aos municípios, em especial aos municípios, também gera para os estados, também gera para a União, mas gera mais para os municípios, uma perspectiva de criação. A gente tem percebido nas sentenças judiciais, e agora se encontra já pacificado na jurisprudência, eu até coloquei ali a ementa de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, referente ao tema de repercussão geral 793, que trata sobre a solidariedade dos entes federados no que diz respeito às obrigações do Estado com a saúde. Está pacificado no Supremo, então, que, inclusive, o agente que ajuiza a ação ele pode ajuizar contra município, contra o Estado, contra a União, contra os três ou contra qualquer um deles. E isso gera, de fato, uma desorganização no planejamento e na programação sanitária e do orçamento sanitário. Gera uma desorganização porque a judicialização não costuma seguir, não existe essa obrigatoriedade constituída, embora ela cada vez mais ganhe espaço de discussão, de se atender às responsabilidades na lógica de níveis de responsabilidade de atenção sanitária. Quer dizer, quando se discute medicamentos que sejam, por exemplo, oncológicos, que estão muito mais numa perspectiva de união, não se ajuizar contra municípios e estados. Mas acontece que essas ações judiciais também são ajuizadas contra estados e municípios, e isso pode impactar significativamente um orçamento municipal. Como resolver isso? Então, uma sugestão, essas decisões judiciais, essas sentenças, costumam trazer, inclusive, uma orientação de que, olha, condena-se o réu e as partes administrativamente buscarão as suas compensações financeiras conforme as regras do próprio sistema. Regras essas que, na maior parte das vezes, não existem. Então,
uma sugestão também legislativa seria justamente a criação de mecanismos para compensação administrativa desses gastos com saúde pública, mas numa perspectiva da judicialização, que acabam sobrecarregando de uma maneira desequilibrada um ente face ao outro. Quer dizer, talvez tenha que se pensar também nessa perspectiva. Esse grupo de financiamento, e eu salientaria aqui, dentro desse grupo, por exemplo, a pessoa do Célio Machado, que foi servidor aqui do Tribunal de Contas, que tem prestado um trabalho extremamente valoroso da representação do Tribunal de Contas perante a essas instituições interfederativas, o conselheiro Charim. E eu menciono não apenas o grupo de estudo do financiamento, mas eu menciono também o comitê que o próprio Célio mencionava, que é o COMESC, né, o Comitê para Monitoramento e Resolução de Demandas Judiciais em Saúde. Uma pena que a gente não tenha mais tanto presença de muitos municípios aqui, mas seria importante, inclusive, que os municípios soubessem que esse comitê existe para que pudessem até mesmo participar dele. Alguns municípios participam, Florianópolis tem participado muito. Claro que quem geograficamente está distante tem mais dificuldade em relação a isso, mas pode participar e tem participado por intermédio do COSEMES. Quer dizer, essa interlocução pode ser feita nas próprias reuniões do COSEMES também. E salientaria também aqui o trabalho do professor, mesmo do professor Gelson Albuquerque, que antes fez o questionamento, do seu envolvimento lá por conta então da Universidade Federal, e que nos apontam alguns dados iniciais para tentar entender qual é o impacto na saúde da população desse contingenciamento financeiro dos gastos obrigatórios sujeitados então à programação por parte da União e que estão impedindo repasses para os estados e municípios. Os dados iniciais apontam, por exemplo, que o contingenciamento de 50% do teto MAC, que implica na ordem de 49, quase 50 milhões de reais, pensando em estado de Santa Catarina, e que, se pensar-se em número de consultas especializadas que esse recurso representa, para a gente ter uma dimensão mais concreta de qual é que é o impacto na saúde das pessoas disso, estamos falando de quase 5 milhões de consultas por ano. Quer dizer, um estado que a gente tem 6,5 milhões de habitantes, isso é muito, mas muito significativo. Claro que esse patamar leva em consideração a previsão de R$10 por consulta, que é um patamar bastante insuficiente, mas é um patamar que ainda é o que nós temos, né, que leva-se em consideração para fins de programação também. Um outro exemplo, que a ausência de repasse da 12ª parcela do piso da atenção básica variável, que também está previsto nesse mesmo contexto, implica no montante Estado de Santa Catarina, levando em consideração Estado e municípios, no caso do PAB variável, evidentemente, dos municípios, 31,9, quase 32 milhões de reais. E isso impacta na ordem de, significaria em termos de serviços, 3,2 milhões de consultas na atenção básica. Metade da população, né? Outra rubrica, o FAEC, ausência de repasse, 13 milhões de reais. Para utilizar, por exemplo, a referência das mamografias bilaterais de rastreamento, isso significa, na ordem de perda de serviço, perda de capacidade de serviço, o equivaleria a 295, quase 300 mil mamografias bilaterais de rastreamento para o estado de Santa Catarina. Estamos falando de um total de recursos que, até o momento levantado, implicam na ordem de 94, quase 95 milhões de reais, referentes, então, a essa parcela que se prometeu para janeiro. A gente fica numa situação, então, de insegurança jurídica, né, de dificuldade de programação do serviço, em que o município fica numa situação bastante difícil e que tudo leva a crer, a considerar 2014, a reiteração em 2015 com ampliação de valores, parece que a bola de neve está rolando. Bom, não poderia deixar de mencionar aqui, em referência a um dos questionamentos que se apresentava, por exemplo, em relação à questão dos hospitais de pequeno porte, eu gostaria de fazer uma adesão formal aqui ao posicionamento da doutora Hélida, né, da importância de a gente repensar a lógica da rede de saúde e pensar numa perspectiva da regionalização de saúde.
a gente tem que discutir, evidentemente, financiamento, né? Existe, nesse contexto, algumas circunstâncias que impactam o financiamento. E a regionalização de saúde é uma temática difícil também, uma temática que envolve o comprometimento de todos, né? Estado e municípios, na busca, então, de integração e de compreensão, para além do seu município, a lógica epidemiológica do contexto populacional estadual, né? Uma perspectiva, inclusive, de uma mudança de um modelo de saúde que, a partir do Sistema Único de Saúde, deixa de se pautar numa lógica hospitalocêntrica e passa a pensar na atenção primária em saúde como estruturante da saúde, assim como também estruturante é um financiamento adequado. Era isso, conselheiro. Obrigado. Só para justificar a saída antecipada da deputada Carmen Zanotto, é que ela está recebendo, vai receber na Assembleia uma homenagem que eu também receberia, mas por outros motivos eu não poderia estar presente, então ela também está se dirigindo para lá. Quero dizer ao doutor Maurício da nossa alegria, como ex-gestor da saúde e agora como conselheiro, mas sempre ligado à área da saúde, de saber que o Ministério Público Federal tem essa visão da necessidade de se repensar esse modelo de gestão que nós encontramos hoje. Quando o senhor falou na regionalização da saúde, eu me lembro que, quando assumi a Secretaria de Estado da Saúde, uma das angústias do então governador Luiz Henrique era a ambulancioterapia, que se falava muito sobre isso, e eu dizia para ele que a gente dificilmente conseguiria acabar com a ambulancioterapia, mas nós poderíamos regionalizar esse processo. E é mais ou menos de encontro isso que o senhor acabou de falar agora no final, que é a questão da regionalização da saúde, e eu lhe dizia há pouco tempo atrás que em vários lugares do mundo a regionalização é na vocação da especialidade, né? Então isso é importante. Mas quero aqui agradecer a sua participação, é muito importante isso, eu disse isso quando a doutora Hélida acabou de falar, nós estamos reconstruindo novos paradigmas em gestão em saúde, combatendo dogmas também em gestão em saúde, e isso é muito importante quando vem de órgãos de controle. Isso é muito importante, porque o gestor hoje ele está acuado, ele está angustiado, ele está preocupado em querer fazer saúde pública e não tem condições. Quando foi colocado aqui pela Carmen, pela própria Hélida, que às vezes o gestor tem que optar o que ele vai pagar. Se ele vai pagar o atendimento ambulatorial, se ele vai pagar a farmácia, se ele vai pagar o hospital, o prestador de serviço, e muitas vezes acaba quebrando a ordem. O Renato está aqui, foi nosso diretor de saúde, muitas vezes acaba quebrando a ordem cronológica de pagamento. E aí, a responsabilização? Então, eu devolvo a palavra ao cerimonial e aqui agradeço a presença até agora de todos vocês. Quero fazer um agradecimento aos funcionários do ICOM que se esmeraram para que esse encontro fosse bem sucedido e também, da minha parte, um agradecimento a todos. Convidaria o diretor-geral de controle externo, Dr. Carlos Tramontim, para fazer a entrega do certificado ao nosso palestrante. Por gentileza, Tramontim. Agradecemos a presença de todos os nossos palestrantes e destacamos a elevada qualidade das informações que nos trouxeram, contribuindo sobremaneira para as reflexões acerca deste importante tema. Agradecemos também a presença de todos que atenderam nosso convite e dedicaram parte do seu tempo para discutir conosco e compartilhar experiências e informações que envolvem a gestão da saúde pública. Uma boa noite a todos e está encerrado o nosso evento. Thank you.